Bem-vindos à Hora da Verdade, o programa semanal da Renascença e do Público, que esta semana tem como convidado o novo secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, que participou no mês passado na primeira reunião de concertação social. A moderar esta entrevista comigo, Sandra Afonso, está também a Raquel Martins, do Público. Marcaram uma semana de esclarecimento, ação e luta para 20 a 27 de junho, menos de 3 meses depois do governo tomar posse. É um prazo suficiente para avaliar o trabalho deste Executivo? Muito bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui convosco. Hum, Esta decisão que a CGTP toma de avançar com esta semana de esclarecimento, ação e luta para entre 20 e 27 de junho tem dois objetivos muito concretos. O primeiro, e de facto está lá plasmado a questão do esclarecimento. É preciso levarmos aos trabalhadores, aos locais de trabalho, a questão daquilo que está no programa do Governo. Não é uma questão de se é cedo, se é tarde, não é uma questão de medirmos isto no tempo, é uma questão sim de olharmos para aquilo que está no programa do Governo, daquilo que o Governo, até na primeira reunião de concertação social, como bem colocou, afirmou ser de sua vontade cumprir, e, portanto, nós sentimos que é necessário levar esta discussão aos locais de trabalho, porque, no nosso ponto de vista, e a CGTP tem dado nota disso, aquilo que está no programa é muito mau para o mundo do trabalho. Irá acentuar de forma significativa aquilo que é a desregulação dos horários de trabalho, a precariedade nas relações de trabalho, irá estagnar cada vez mais os salários e continuar a perpetuar um ataque enorme à contratação coletiva. E sentimos que é fundamental esta discussão. Depois tem outra vertente da semana de luta, que é, perante um brutal aumento de custo de vida, portanto, conduzir os trabalhadores para a luta concreta nos locais de trabalho pela melhoria dos salários. E, portanto, isto não é uma questão de tempo, é uma questão que é da nossa obrigação, da obrigação da CGTP, ter esta discussão, este esclarecimento junto dos trabalhadores. Exatamente que pontos do programa do Governo é que levam a que haja esta desregulação dos horários e esta estagnação dos salários? Indo concretamente a alguns exemplos que acho que evidenciam, de facto, aquilo que está vertido no programa do Governo. Todo o programa, sempre que se refere às questões de valorização dos trabalhadores, anexa a mesma valorização à questão do aumento da produtividade nas empresas. Está sempre assente isto no programa de princípio ao fim. Está a falar do salário mínimo, do facto do aumento se Estou a falar em todas as vertentes. Quando falamos em aumento da produtividade e competitividade, estamos a falar em todas as vertentes, seja no salário, seja na disponibilidade dos trabalhadores para o trabalho, questão dos horários, seja na questão da precarização das relações de trabalho, precariedade, que coloca o trabalhador numa posição de fragilidade. Tudo isto permite ao patronato, portanto, ter controle sobre o trabalho, sobre o trabalhador. E isto nós temos que denunciar, nomeadamente no que diz respeito aos horários, aqui uma questão fundamental. Nós hoje assistimos, e a CGTP tem denunciado, que temos já na nossa população ativa, temos cerca de 5 milhões de trabalhadores, temos 45% dos trabalhadores com vínculos de trabalho atípicos, com horários de trabalho atípicos. O que são 45%? Estamos a falar em 2.900.000 trabalhadores. Está a falar de 1.900.000 trabalhadores. Horários por turno, noturno, fins de semana, feriados e ao serão. Portanto, estamos a perceber já a dimensão disto. E ainda um ponto concreto, um exemplo que está no programa do Governo, que é o apoio que o Governo quer dar às empresas, apoio financeiro, às empresas que queiram constituir creches nos locais de trabalho. Nós podíamos olhar para esta medida e ver esta medida como uma medida socialmente importante. Podíamos partir deste pressuposto, mas nós conhecemos a realidade do mundo do trabalho. E dar aqui um exemplo. E nós temos denunciado e temos dado este exemplo porque acho que é um exemplo que mostra bem aquilo que está a acontecer no mundo do trabalho. Nós temos um sindicato, que é o CESP, que há cerca de 15 dias fez uma ação à porta do Grupo Auchan, e o Grupo Auchan criou, através da sua fundação, a Fundação Ricky Roque, uma creche para os filhos dos trabalhadores. A partir de que momento é que a gente considera aceitável que uma creche para os filhos dos trabalhadores funcione desde as 7 da manhã até à meia-noite? A partir de que momento é que consideramos aceitável ter um filho de 5, 6, 10 anos numa creche até à meia-noite e não estar em casa com os pais no seu momento familiar?
E, portanto, este tipo de medidas que estão a Mas ser não é suposto constituídas... uma criança estar das 7 à meia-noite. Provavelmente essa creche existe para permitir que as pessoas que trabalham à noite tenham onde deixar as crianças. Que também é um problema, não é? E por isso mesmo é que nós temos mas nós temos é que criar as condições para que as pessoas tenham um tempo de família. Tenham um tempo para estar com a sua família, para estar em casa com os filhos, com o marido, com a mulher. Nós temos uma reivindicação própria, por exemplo, ao setor de comércio, em que o setor de comércio, no nosso entender, deve ter um encerramento mais tardio, às 10 da noite, para permitir exatamente esse facto de pessoas que têm horários de trabalho mais prolongados tenham acesso a fazer a sua vida diária. Mas porquê é que temos que ter o horário de trabalho alargado aos domingos no comércio? É uma questão fundamental, é essencial para o país. Porquê é que temos que ter o comércio aberto aos dias de feriado? É uma questão fundamental, é essencial para o país. Mas esta percentagem enorme de trabalhadores Sim. que diz que são afetados por estes horários atípicos, quantos é que é trabalho que é imprescindível? Porque há profissões que não podem parar. Há de facto aqui, isto é uma pergunta bastante interessante e que merecia uma boa discussão. E é uma discussão que nós pretendemos cada vez mais levar em sede de discussão com o Governo e com as associações patronais. Porque a partir de que momento é que... Quais são os critérios que estão estabelecidos para entendermos que é uma empresa que labora com um horário contínuo, é uma empresa essencial naquilo que produz? Têm sido dados vários exemplos. Uma empresa de batatas fritas não é essencial, a sua produção não é essencial para o país, de forma a ter que ter elaboração contínua. A elaboração contínua aplica-se a empresas cuja produção, cujos métodos de produção não podem ser parados. Por exemplo, uma fundição. É muito difícil, numa fundição, a mesma não trabalhar em horário de trabalho contínuo, porque tem fornos a trabalhar a altas temperaturas. É impossível isto. Mas numa empresa de batatas fritas, numa empresa de cortiça, cada vez mais assistimos à desregulação completa e ao alargamento dos horários de trabalho. Isto cada vez mais foge à regra daquilo que é a aplicação em empresas que têm que elaborar, portanto, fora deste panorama. E é das coisas que temos que cada vez lutar mais, porque, de facto, sentimos uma desregulação completa da vida familiar, da Portanto, vida o problema profissional. não é a existência desses horários atípicos, que, pelo que diz, considera necessários em determinadas situações. É a desregulação ou o incumprimento daquilo que está previsto na lei, é isso que é o problema? É cada vez mais existir uma interpretação, um posicionamento de quem devia, nomeadamente a DGERT, nomeadamente a ACT, e obviamente que isto acontece por políticas que são colocadas do Governo, que levam a uma desregulação completa daquilo que é a vida pessoal e familiar das pessoas. Voltamos à falta de fiscalização. Existe falta de fiscalização, mas essa falta de fiscalização que existe não está aliada daquilo que são as políticas que têm sido seguidas. Porque se a fiscalização é um facto, tem que existir, mas se existe no mundo do trabalho uma cada vez maior atropelos, seja nos horários, seja na precariedade das relações de trabalho, seja nas pressões e no assédio nos locais de trabalho, isto existe não só por falta de fiscalização, mas existe porque há políticas que permitem este caminho. Permita-me dar aqui um exemplo concreto no que diz respeito à precariedade. Nós temos denunciado 75% dos contratos de trabalho que foram assinados no final do ano passado, no último trimestre do ano passado, 75% eram contratos de trabalho com vínculo precário. 75% do total. Precário é a termo. Vínculo de trabalho a termo, empresas de aluguer de mão de obra, outsourcing. 75%. Se perguntar, isto está fora da lei? Pode não estar. Então, se não está, porquê é que isto é permitido? Como é que atingimos este nível, este patamar de trabalhadores que têm vínculos de trabalho precário? Existe porque há leis que são aprovadas na Assembleia da República, e nós sabemos quem é que as tem aprovado, que permitem que exista esta desregulação, este aproveitamento por parte do patronato no que diz respeito à precarização da vida de quem trabalha. E a Ministra do Trabalho, que atualmente está em funções, inspira-lhe confiança de que vai defender os interesses dos trabalhadores? Já temos dado nota sobre isso, sobre os receios que temos relativamente ao futuro no que diz respeito à Sra. Ministra do Trabalho.
e não é difícil explicar o porquê. Primeiro, porque a Sra. Ministra era árbitro no SES, indicada pelas associações patronais. Portanto, logo a partir daqui, está dado o mote para percebermos qual é o posicionamento que a Sra. Ministra tem. E depois por declarações que a própria Ministra tem tido ao longo do seu percurso, que demonstram que pendem para o lado, e não pendem para o lado da maioria, que são os trabalhadores, pendem sim para o lado da minoria, que é o capital, que é o patronato. E por isso nós temos denunciado e ligar isto ao programa do Governo é perspectivar um futuro muito complicado para os trabalhadores nos locais de trabalho. Já tiveram a primeira reunião de concertação social, que já aqui falámos, e o Primeiro-Ministro já disse que iria revisitar a agenda do trabalho digno. Como é que avalia as intenções deste Executivo? Avaliamos da mesma forma que temos tido esta conversa até agora. A questão da tentativa de voltar a discutir a agenda de trabalho digno. A tentativa que não é tentativa, é o objetivo de discutir a agenda de trabalho digno, o objetivo de discutir novamente o acordo de rendimentos. Há uma coisa que temos dito e que é bom que seja ressalvado. Quando acusam a CGTP de não assinar acordos, há uma coisa que os trabalhadores têm que estar... Não acusam, é um facto. Não é um facto e permita que desmonte isso. Primeiro, porque a CGTP nunca vai assinar nenhum acordo que vise aumentar as fragilidades das relações de trabalho, que não vise a melhoria das condições de vida de quem trabalha. E podemos falar aqui do acordo de rendimentos e porque é que não assinamos e o que é que está acontecendo nos dias de hoje. Mas também há um facto que a CGTP já assinou 7 acordos, e alguns deles não foram cumpridos. Por isso, acordos sobre formação profissional, vários acordos que a CGTP já assinou, alguns deles não foram cumpridos. Mas acordos de rendimentos nunca assinaram, a verdade é essa. A questão, e agora deixe-me dar um exemplo porquê, que acho que é importante dar um exemplo porquê. Este acordo de rendimentos, quando foi implementado, a CGTP denunciou que isto não era um acordo que perspectivasse a melhoria das condições salariais dos trabalhadores. Aliás, pelo contrário, já na altura tínhamos essa ideia e hoje constata-se que seria de facto um bloqueio ao aumento dos salários. Iria colocar tetos máximos no aumento dos salários. Mas a negociação coletiva não é isso que mostra? Podemos ir já à contratação coletiva, mas permita-me só que feche esta questão do acordo de rendimentos. E dar um exemplo concreto. São mais de 100 mil trabalhadores administrativos, que em 2024 tiveram aumento salarial na base de um despacho do Governo, portanto, trabalhadores administrativos não abrangidos por contratação coletiva. É o Governo que avança com essa proposta. E esses trabalhadores tiveram aumentos salariais na volta dos 7,9%. A posição das associações patronais está na ata. A posição das associações patronais relativamente à aplicação de 7,8% ou 7,9% a esses trabalhadores, são mais de 100 mil trabalhadores, é que estavam contra esse aumento. E qual era o argumento que eles usavam? Deve-se aplicar os 5% do acordo de rendimentos. E isto aqui está na ata onde saiu esta posição do Governo. Portanto, a CGTP denunciou isso na altura e constata-se hoje em dia em cada empresa, em cada local de trabalho. Quando os trabalhadores da Ogma estiveram em luta, quando os trabalhadores da Nobre estão em luta, quando os trabalhadores da Navigator estão em luta, aquilo que nós assistimos praticamente em quase todas as empresas nos locais de trabalho é esta ideia de seguir aquilo que é os 5% do acordo de rendimentos. E quando há condições mais que suficientes para ir mais longe e permitir as melhorias das condições de vida. Isto, portanto, está preto no branco, está provado que o acordo de rendimentos não permite a evolução. Posso fazer-lhe a pergunta ao contrário, que é o que é que será preciso para a CGTP assinar o acordo de rendimentos? Estar plasmado e explicado por A mais B de que, de facto, vai haver a melhoria das condições de vida. Se nós temos
Nós temos a média salarial que temos no nosso país. Isso inclui não haver um limite para nós temos propostas. O aumento salarial? A CGTP tem propostas concretas, tanto no que diz respeito ao aumento do salário mínimo nacional, no que diz respeito ao aumento geral para todos os salários. Obviamente, para não esmagar os salários naquilo que tem sido e que temos assistido, os salários a ficarem esmagados através do... Mas não querem que seja fixada uma percentagem, é isso, no acordo de rendimentos? Não, aquilo que nós temos a nossa proposta é a questão dos 1.000 euros de salário mínimo nacional deste ano. Há um número que eu acho que é interessante. Em 2010, nós estivemos a fazer um estudo, em 2010 cerca de 10% da população era abrangida pelo salário mínimo nacional. Em 2022, 24% da população era abrangida pelo salário mínimo nacional. Quer dizer que há aqui um esmagamento dos salários cada vez para baixo. Mas e não é para cima. Quando a CGTP propõe um aumento de 1.000 euros e sabendo que a média salarial está à volta dos 1.200, não está, de certa forma, a incentivar esse esmagamento? Não, porque depois temos uma segunda proposta, que era aí que eu ia chegar. Depois há uma segunda proposta, que é o aumento dos 150 euros para todos os salários. Isto de forma exatamente a impulsionar os salários de cima e não haver este esmagamento. A média salarial, penso que esteja nos 1.300, 1.400 euros, depois depende das leituras que sejam feitas. 1.200 é o salário base, 1.300 e tal. Mas a questão fundamental, por exemplo, no programa do Governo, estávamos há um bocado a discutir o programa do Governo. O programa do Governo, além de perpetuar uma política de baixos salários, uma proposta de atingir os 1.000 euros daqui a 4 anos, estamos a falar que se hoje já temos as dificuldades para fazer face às dificuldades do dia-a-dia, o que é que será 1.000 euros daqui a 4 anos? Querem 1.000 euros já. Mas a proposta do Governo é chegar aos 1.000 euros daqui a 4 anos. E a questão do salário médio que o Governo propõe para 2030, daqui a 6 anos, atingir os 1.750 euros. A questão aqui é, que peso terá 1.750 euros daqui a 6 anos? Não é? Se nós hoje... Deixe-me fazer aqui um desvio que eu acho que para tentar explicar aquilo que é a leitura da CGTP, a leitura daquilo que estamos a falar do peso dos salários nas condições de vida. A Sra. Ministra da Juventude, na altura da apresentação de algumas medidas de apoio aos jovens, nomeadamente o IMT, veio dizer, num órgão de comunicação social, que o preço de uma casa no Porto e em Lisboa, um T2, rondaria os 300, 400 mil euros, segundo o estudo que tinha feito o Governo. A questão fundamental é esta. Portanto, está identificado o problema. Quem é que pode comprar? Quem é que pode comprar? É fundamental. A questão aí é fundamental. Quem é que consegue comprar uma casa, uma habitação, por 300, 400 mil euros com os salários que temos? 75% dos jovens têm salários, 75% dos jovens têm salários até 1.000 euros. Quanto é que será uma prestação de uma casa de 300, 400 mil? E é isto que estamos a falar. É preciso. Depois, quando dizem que a economia não aguenta, basta olhar para os números. Basta olhar para aquilo que são os números, os aumentos brutais dos lucros das grandes empresas, dos grandes grupos económicos. E depois dizem que não... Porque é que temos que colocar sempre os interesses das empresas à frente e não colocamos os interesses dos trabalhadores? Isto para nós é fundamental, romper com esta política. A CGTP defende a redução do IRS. Perguntávamos-lhe como é que vê a proposta do Governo de alívio do IRS dos escalões até o 8º escalão. Faz sentido? A CGTP tem uma proposta, ou melhor, colocando melhor, a CGTP está aberta à discussão no que diz respeito à questão do IRS, no sentido do alargamento dos seus escalões, na revisão até daquilo que é a carga aplicada aos escalões mais baixos. Isso para nós é fundamental, que é para aliviar a carga daqueles que mais precisam. Mas há aqui uma questão que para nós é fundamental, que é, e nós estamos aqui a discuti-la, porque toda ela passa por aí. Nós estamos a discutir a questão do aumento do poder de compra das pessoas, a procura da melhoria das condições de vida das pessoas, através da redução de impostos e não através do fator fundamental que é o aumento dos salários. Porque a questão da redução dos impostos não vai ter o impacto que todos nós precisamos e necessitamos para o nosso dia-a-dia e, pelo contrário, vai tirar ao Governo portanto, uma parte fundamental daquilo que é preciso para o Governo executar as suas políticas de apoio sociais. Portanto, tem que ser complementar ao aumento de salários.
É A isso questão, que defende? é uma questão que a Mas CGTP isto também coloca. significa rendimento disponível. Significa, mas que não tem um impacto de transformar a vida, não vai transformar a vida de ninguém. Não vai mudar a vida de ninguém. Mas ajuda. Prontos, mas é assim, E pode ter o mesmo impacto que o aumento salarial. nessa perspectiva, podemos partir daí. Nessa perspectiva, a questão é esta. Vamos sair da condição de dificuldades que temos? Não vamos sair. Não vamos sair e vamos fragilizar o Estado, porque deixa de ter a entrada de impostos que hoje toda a gente se queixa, e basta ver aquilo quando a gente discute o Serviço Nacional de Saúde, quando a gente discute os professores da escola pública, quando a gente discute a melhoria das funções sociais Mas do isso Estado. pode não ser falta de receita fiscal e pode ser decisões políticas. Também é verdade, também é verdade. E também podíamos discutir isso, porque acho que seria um assunto bastante interessante discutir quais são algumas opções políticas, tanto no que diz respeito ao Serviço Nacional de Saúde, à escola pública, até à própria segurança social. Só para rematar, eu já percebi que prefere, obviamente, aumentos salariais, mas não está contra a descida ou alívios fiscais. Não, a CGTP é claro que não. O que a CGTP diz é que está disponível a discutir essa questão. Nós não temos nenhuma proposta tabelada, Temos, de facto, a abertura para discutir nos escalões inferiores, de forma a melhorar as condições de vida daqueles que mais precisam. Mas a nossa posição fundamental é que não é por aí que vamos resolver o problema. O objetivo é o aumento dos salários. Concorda com a isenção fiscal de um 15º mês, como o Governo propõe, indo buscar uma proposta da CIP? Temos que perceber a sua aplicação. Isso está no programa do Governo. Foi uma proposta, de facto, da CIP, que o Governo decidiu empurrá-la para o seu programa. Não conhecemos a sua forma de implementação, como é que vai ser implementado. O objetivo é que seja, ou aquilo que é dito, é que seja atribuído através de um prémio, mas é preciso saber a dimensão e a aplicação que isto terá. Terão as empresas condições ou vontade de aplicar prémio, terão ou não terão essa vontade? Como é que se irá processar? Porque ninguém percebe ainda como é que isto irá processar. E a questão fundamental, do nosso ponto de vista, é se há, de facto, capacidade das empresas então para atribuir prémios, então porquê é que não o colocam no salário, que certeza que seria muito mais vantajoso para os trabalhadores, com a garantia de que amanhã esse prémio não é retirado. Portanto, acha que esta proposta, de certa forma, incentiva o pagamento desses prémios em detrimento de aumentos salariais? Acha que pode ser um risco? É uma medida que eu acho que coloca de forma escancarada que há dinheiro para melhorar as condições salariais e que, por outro lado, havendo esse dinheiro, tenta-se capitalizar através de um prémio que o trabalhador cada vez esteja mais disponível para o trabalho, com regras. Portanto, estamos sempre a colocar, lá está, a questão da disponibilidade do trabalho, a questão da disponibilidade do trabalhador, no sentido de garantir que os objetivos das empresas sejam conseguidos. E do nosso ponto de vista não é por aí o caminho, mas lá está, mais uma vez reforço, é preciso perceber bem como é que vai ser aplicada essa medida, sabendo que se há dinheiro para essa medida, há dinheiro para salários, senão o patronato não vinha com essa proposta. E como é que vê a intenção de incentivar os esquemas complementares de poupança para a reforma? Com muita preocupação, e nós já tivemos hipótese e oportunidade de colocar isso ao Sr. Primeiro-Ministro. Aliás, já tivemos hipótese de colocar toda a leitura que fazemos do programa do Governo, colocar diretamente numa reunião que tivemos com o Sr. Primeiro-Ministro. A questão de avançar com esse tipo de incentivos é colocar a segurança social em concorrência com o setor privado. E nós sabemos o que é que ocorre a partir desse momento. A partir do momento em que colocamos duas componentes em concorrência, estamos a procurar descapitalizar a segurança social. E a CGTP tem tido uma posição relativamente à segurança social que é preto no branco. Segurança social já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que existe a tentativa do setor privado deitar a mão àquilo que é portanto, o objetivo concreto da segurança social. Mas para percebermos a dimensão daquilo que estamos a falar, a segurança social tem um fundo de estabilização para 2 anos, caso aconteça qualquer dificuldade, de 35 mil milhões de euros.
são 35 mil milhões de euros que o capital sabe que existem, que está lá. A Segurança Social fechou 2023 com 5 mil milhões de euros positivos e já perspectiva o mesmo valor para este ano. Portanto, não há aqui uma questão urgente. Eu não quero dizer que não tenha que ser revisto formas de financiamento, de sustentabilidade da Segurança Social. Não estou a dizer isso. Estou a dizer é que não há nenhuma questão urgente de sustentabilidade da Segurança Social. Há, sim, depois opções políticas que são seguidas, em que há milhares de milhões de euros disponíveis e, obviamente, o capital quer meter mão nisso. E, portanto, já colocámos isso ao seu Primeiro-Ministro e temos muitas preocupações no que diz respeito a esse tipo de concorrência entre o setor público e o setor privado, como temos no Serviço Nacional de Saúde, como temos em tudo aquilo que, fruto das políticas que têm sido seguidas, têm sido colocados em causa pela fragilização que coloca. Mas admito que tem que se pensar a longo prazo e planear a longo prazo. Sim, acabei de dizer isso, acabei de dizer que estamos disponíveis para encontrar novas formas de financiamento que garanta a sustentabilidade da Segurança Social no futuro. Neste momento, no nosso entendimento e a leitura que fazemos, não há nenhuma situação emergente que exija esse tipo de leitura. Há, sim, de facto, opções políticas que não são de agora. Há quantos anos é que falámos da sustentabilidade da Segurança Social? Eu não sei, mas se calhar eu, quando entrei para a escola, já ouvia falar dessa questão. Portanto, e chegámos hoje e a Segurança Social ainda está bem e de saúde. Tem uma coisa, tem lá muitos milhares de milhões de euros. Em menos de 3 meses, o Governo conseguiu um acordo com os professores para recuperar o tempo de serviço. A FENPROF ficou de fora, mas apesar disso, este é um bom acordo, na sua perspectiva? A nossa perspectiva é a perspectiva dos sindicatos filiados na CGTP, a perspectiva da FENPROF, e a partir do momento em que a FENPROF assumiu a posição que assumiu na base daquilo que foi a discussão com o Governo e a leitura que a FENPROF faz, a CGTP não pode ficar à margem daquilo que foi o posicionamento dos nossos sindicatos. E aquilo que tem sido o argumento que a FENPROF utiliza, acho que coloca muito bem o seu posicionamento e porque é que ele aconteceu. Vou colocar as coisas assim. Nós ainda ontem tivemos uma reunião dos órgãos da Central, onde estivemos a discutir, de facto, uma das questões da discussão foi a questão dos professores. São 6 anos que aqueles homens e mulheres estiveram na luta, durante 6 anos, para verem repostos, portanto, a valorização das suas carreiras, do seu tempo de serviço. 6 anos. E quem luta durante 6 anos tem consciência daquilo que está a fazer. Tem a certeza, que tem a razão do seu lado. Tem um objetivo concreto. Mas o Governo vai-lhes dar razão. Ficam 30 mil professores de fora do processo. 30 mil professores que tiveram, junto com todos os outros, durante estes 6 anos na luta. E aquilo que a FENPROF fez, e bem, foi não dar o seu acordo, avançar com novos pedidos de reunião. Vai haver agora, eu penso que é quinta-feira, uma nova reunião já com o Ministério para voltar a encetar negociações. É uma reunião única, vamos ver o que é que vai sair, mas há esta questão fundamental. São 6 anos de luta, e quem luta durante 6 anos não iria abdicar de 30 mil professores que ficaram de fora deste processo de luta. E o que é que seria um bom acordo com as polícias sobre a revisão dos suplementos? As Forças de Segurança têm uma plataforma própria onde estão a discutir também questões fundamentais. Eu acho que é interessante se avaliarmos aquilo que está a acontecer na administração pública no seu global, não é? São os professores que estão em luta porque sentem que durante anos e anos e anos as suas carreiras não valorizadas. São as Forças de Segurança que estão em luta porque durante anos e anos não foram valorizados. Temos os médicos, temos os enfermeiros, temos os auxiliares, temos os magistrados, temos os funcionários judiciais. Portanto, houve muitos anos. Aquela altura, eu lembro-me, aquela altura em que a perspectiva de ser um trabalhador, um funcionário público, que era alguém que era valorizado. Hoje em dia, quem é que quer entrar para os quadros do Estado nas circunstâncias em que está?
deixe-me dizer isto. Nós tivemos uma conversa com o sindicato dos magistrados do Ministério Público. Eles tiveram eleições agora, tivemos uma reunião com eles. Há uns anos atrás, sempre que abriam candidaturas, tinham cerca de 1.500 a 2.000 pessoas a candidatar-se para ocupar. Hoje não conseguem arranjar, não conseguem colmatar a falta. Eles têm, quando abrem um concurso, 200, 300 pessoas a candidatar-se. Isto demonstra a desvalorização total que existe naquilo que são os trabalhadores do setor do Estado. E como é que revertemos isto? É com a valorização destes trabalhadores. E acha que estas negociações deviam ser alargadas a todas as carreiras da função pública, especiais ou não? Estas reuniões têm que ser alargadas no âmbito de valorizar todos aqueles que durante anos têm sido colocados à margem. E que, fruto dessa política, hoje sentem que não vale a pena estar na administração pública. Seja eles da autarquia local, seja ele da central. A questão fundamental é uma inversão de políticas. Nós podemos falar aqui de tanta coisa que era importante falar, mas dar aqui um exemplo concreto, não é? O Serviço Nacional de Saúde está no estado depauperado que está. Metade do orçamento do Estado do ano passado para o Serviço Nacional de Saúde, para a saúde, não é para o Serviço Nacional de Saúde, metade do orçamento do Estado do ano passado para a saúde foi encaminhado metade para o setor privado. Que impactos é que isto tem? Tem impactos logo a partir da valorização dos médicos, dos enfermeiros. Para colmatar as carências do Serviço Nacional de Saúde. Que existem, porque metade do orçamento vai para o setor privado. E são anos e anos e anos disto. E se a gente não inverte esta política, a senhora deixem-me dizer, a senhora Marta Temido, agora não estou a aproveitar porque são análises que não aproveitar porque são análises. A doutora Marta Temido, e muito bem, num debate agora para as eleições, quando houve alguém que colocou a criação de uma força militar privada a nível europeu. E uma das preocupações que a doutora colocou logo, e bem, na questão militar, foi, mas você tem ideia daquilo que está a propor? Uma indústria militar privada, as consequências que isso tem, o objetivo concreto que isso tem? Com toda a razão, a leitura certa que fez desta situação. Porquê é que se faz uma leitura diferente do Serviço Nacional de Saúde? Não há o setor privado aquilo que quer a obtenção de lucro, à custa do que der e vier. Se as outras carreiras da função pública não recuperarem o tempo de serviço congelado da mesma forma que os professores, os trabalhadores vão sair para a rua? Os sindicatos estão a acompanhar essas situações. Nós somos uma central sindical com uma forte atividade sindical nas empresas, nos locais de trabalho. Conhecemos os problemas, conhecemos as dificuldades e certamente os sindicatos irão acompanhar os trabalhadores nesses processos. Agora, há uma questão que nós temos colocado e que tem que ser entendida. Nós não fazemos a luta pela luta. É impossível uma central sindical como a nossa, que tem esta vertente de olhar para as dificuldades de quem vive no mundo do trabalho, decidir incitar uma luta apenas pelo facto de fica bem. Mas pelo que disse aqui, há muitas razões para incitar a luta. Mas a questão fundamental e o que temos dito porque quem luta perde um dia de salário. Perde um dia de salário. Só luta e só faz greve quem de facto sente que tem a razão do seu lado, que tem a força, que tem a vontade, que tem a unidade de ultrapassar a dificuldade e lutar por uma vida melhor. Então acha que os restantes trabalhadores da função pública têm razão em pedir o mesmo? A questão eu ia chegar primeiro colocar isto neste patamar. A CGTP e os seus sindicatos, quando avançarem com a luta, fazem a luta na base de questões concretas. E o que nós temos dito relativamente ao Governo é que estamos à espera daquilo que vem das decisões do Governo, daquilo que está a ser negociado no âmbito dos sindicatos da administração pública, e serão os sindicatos a definir o seu caminho futuro e a luta concreta desses trabalhadores, e assim como todos os outros setores, tanto no público como no privado, serão os sindicatos a discutir. A CGTP irá fazer a avaliação política das medidas que seguirem e depois, nos seus órgãos, há de incitar
lutas futuras. Neste momento, aquilo que está em cima da mesa é aquilo que já está definido, é a semana de luta de 20 a 27 de junho, com um objetivo concreto, como já foi dito, esclarecer os trabalhadores sobre as políticas do governo e continuar a lutar pela melhoria das condições de vida e trabalho, nomeadamente por melhores salários. E, portanto, a consequência dessa semana de luta não será uma greve geral, não será de certa forma, um reforço dos protestos. Neste momento não é isso que está em cima da mesa. Neste momento, aquilo que é a nossa posição é que avaliaremos as políticas do governo caso a caso. O nosso entendimento é que neste momento, e nós temos esta leitura desde o início e temos-la dito, neste momento, até pela fragilidade que existe na Assembleia da República, pelo processo eleitoral que decorre daqui a alguns dias, a nossa leitura era que este governo PSD-CDS iria inicialmente avançar com medidas que iriam, de certa forma, responder a alguns anseios da população, e essas medidas, algumas delas foram colocadas, não vão responder no essencial, mas são políticas que permitem andar pelos pingos da chuva, mas que no fundamental, naquelas políticas que estávamos aqui a discutir no que diz respeito ao mundo do trabalho, de aumento das dificuldades, não as vão esquecer, vão sim deixar, no nosso ponto de vista, mais para a frente, tentando perceber ainda qual será o caminho que será definido na Assembleia da República. Há uma questão aqui fundamental que ainda há bocado estávamos a dizer. Nós cada vez temos mais salários agregados ao salário mínimo nacional, mais trabalhadores. É a erosão da classe média. Em 2010 eram 10%, estamos em 2022, os dados que temos era de 24%. Portanto, estão a ser esmagados. Mas dar aqui um exemplo concreto daquilo que é o esmagamento dos salários. E na semana passada, na sexta-feira passada, estive na Nobre. Uma grande empresa, a Nobre, é uma grande empresa. Os trabalhadores já fizeram durante o ano passado 11 greves. 11 greves. Sabem qual é a proposta da empresa de aumentos salariais para este ano? É 5 euros. É de 5 euros. E ainda vai mais longe. Os trabalhadores têm a majoração dos 3 dias de férias e a proposta da empresa é ok, ou seja, uma das vossas reivindicações é o dia do aniversário, a gente dá-vos o dia do aniversário, mas retiramos a majoração dos dias de férias. Portanto, é isto que é a política de aumentos salariais no nosso país. Acha que o sindicalismo está a perder força? Não, Acabou de dizer que, seguindo o exemplo que deu... Pelo contrário, então posso colocar já a pergunta ao contrário. 11 greves e não conseguem... Mais do que 5 euros de aumento. Não, posso colocar pelo contrário. Diga. Se não houvesse estrutura sindical, se não houvesse confiança dos trabalhadores, se não houvesse a certeza que iriam atingir os seus objetivos, não faziam as greves. Se calhar não faziam nenhuma, ou se fizessem uma, desistiam logo à primeira. E não, o sindicalismo estava em vivo. Agora a questão é diferente. A questão é que o capital tem muita mais capacidade de aguentar a pancada que têm os trabalhadores. Porque se calhar um dia de greve para a Nobre são tostões, e se calhar um dia de greve para os trabalhadores é muito dinheiro para chegar ao fim do mês. A questão fundamental é essa, é que cada vez mais o capital se sente com o à vontade para cada vez explorar mais e acicatar mais as relações de trabalho. Isto não quer dizer que o sindicalismo está com fragilidade. Quer dizer é que o capital tem cada vez mais condições de suportar o embate da luta. E essas maiores condições, que são questões de dinheiro, essas maiores condições prendem-se porque cada vez acumulam mais lucro. Mas a verdade é que a CGTP e os sindicatos têm vindo historicamente a perder filiados. Qual é que é a estratégia do Tiago Oliveira para inverter essa situação? Aqueles dados que a gente agora fizemos no nosso congresso e os dados que divulgamos do congresso, eu acho que são reveladores de que a CGTP é uma organização com uma presença enorme nos locais de trabalho, com um respeito enorme. Nós apresentamos agora no nosso congresso 110 mil novas sindicalizações em 4 anos. Em 4 anos conseguimos 110 mil novos sócios. Não quer dizer com isto que não tenham saído sócios. Não quer dizer com o isto aumento foi de 1%. O aumento, exatamente. Pronto, não quer dizer com isto que não tenham saído sócios. Temos que ser leais na análise que estamos a fazer. Mas são de 110 mil novas sindicalizações em 4 anos em que 2 deles foi de pandemia, em que o alcance e o contacto dos trabalhadores foi muito, muito difícil. E nós não deixámos de estar nos locais de trabalho. Aliás, toda a gente nos condenou
por fazer o 1º de Maio na rua. E não deixámos de fazer o 1º de Maio da rua, não deixámos de estar nos locais de trabalho. A CGTP é uma organização que não abdica de estar onde estão os problemas. Temos, os dados que tiramos são cerca de 563 mil associados. Eu penso que é este o número... 562.500. 562.500 associados, obrigado. Portanto, somos uma organização com uma estrutura enorme, com uma implantação dos locais de trabalho que toda a gente reconhece, e depois com uma coisa que, para mim, nos valoriza muito, que é, não há ninguém que aponte o dedo à CGTP em algum momento, ninguém, e por isso é que somos respeitados da forma que somos, que aponte o dedo à CGTP em algum momento de ter defraudado ou traído os interesses dos trabalhadores. Em nenhum momento. Seja através de qualquer assinatura em sede de concertação social. Por oposição ao GT, é isso que está a dizer? O GT é um projeto próprio, um projeto diferente da CGTP. Isto está mais do que entendido. Como falou em assinar acordos? O GT é um projeto diferente, um projeto à parte, que segue aquilo que entendem que devem seguir, o caminho que entendem que deve seguir. Eu falo pela CGTP, e falando pela CGTP, há uma coisa que eu, de cabeça erguida, posso dizer. Em nenhum momento, os trabalhadores sabem disso, deixámos de estar junto dos trabalhadores, à porta dos locais de trabalho, falando com eles, conversando com eles, apoiando-os em tudo, e isso, para mim, diz exatamente aquilo que é a CGTP. Porquê é que no último congresso não aceitaram alargar a participação das tendências minoritárias na Comissão Executiva, o que fez com que os socialistas abdicassem dos seus lugares? A pergunta foi mal colocada, se me permite dizer. Então. A proposta que surgiu no último congresso foi de manter, não alargar. Manter nos órgãos da Central, portanto, aquilo que a constituição dos órgãos, da forma de que sempre existiram ao longo destes dezenas de anos que existe a CGTP. Houve, de facto, um conjunto de camaradas, e é isso que queriam alterar. Houve, de facto, um conjunto de camaradas. Mas a maioria decidiu que não queria alterar. Ora, aí está. Pronto, está tudo dito. Houve aí, de facto, um conjunto de camaradas que decidiram não integrar os órgãos da Comissão Executiva. A proposta da Comissão Executiva, a primeira proposta apresentada, foi que os camaradas integrassem. Foram os próprios camaradas que decidiram não integrar. Mas porquê é que a maioria não aceita alargar a participação das tendências minoritárias? Porque a CGTP... As questões têm que ser... ser... por trás disso? As questões têm que ser colocadas da forma que elas são. A CGTP é formada por delegados e dirigentes sindicais que emanam dos locais de trabalho. Mas também emanam sindicalistas da tendência socialista, sindicalistas da tendência do Bloco de Esquerda, que é mais pequena. Todos nós, e a CGTP defende isto, todos nós devemos ter vida política ativa, devemos participar na vida política, devemos discutir e estar organizados nos partidos que cada um de nós bem entender. Isso é uma coisa. Fora, estamos todos certos disso. É o PCP que decide na CGTP? Não, são 147 elementos que compõem o Conselho Nacional da CGTP. São 147 elementos. Maioria comunista. Mas isso é colocado de uma forma que eu não consigo compreender porque é que é colocada dessa forma. Eu quero, sobre isto, dizer o seguinte. Se a CGTP tem nos seus órgãos delegados e dirigentes sindicais que têm atividade política fora, no Partido Comunista Português, no Partido Socialista, no Bloco de Esquerda, seja em que partido for, achamos muito bem. Se dessa organização, nos locais de trabalho, se os delegados sindicais, se esses dirigentes, até por fruto daquilo que é o posicionamento do PCP mais perto dos locais de trabalho, se emana mais dirigentes com simpatia, filiação partidária ao PCP, acho que isso é normal de uma atividade de um partido que está mais ligado aos locais de trabalho.
Agora, os órgãos que são eleitos para a CGTP são eleitos nos locais de trabalho. Eu tenho que dar este exemplo porque é fundamental. Os meus colegas de trabalho da empresa onde eu trabalho, na Autosueco, foram os meus colegas de trabalho que me elegeram a mim. Não elegeram mais ninguém, elegeram o Tiago. E não sabiam se o Tiago era do PCP, se era do PS, se era de que força política. E a partir do momento em que os meus colegas de trabalho me elegeram a mim, depois o sindicato viu em mim potencial para... Elegeram-no como delegado sindical, é isso? Inicialmente como delegado sindical. Sim. Inicialmente. Só para clarificar. Sim, elegeram-me como delegado sindical. A partir do momento em que me elegeram como delegado sindical, o sindicato viu em mim potencialidades para que integrasse a direção do sindicato e, no futuro, a direção da CGTP. Portanto, a gente emana dos locais de trabalho. A discussão dentro da central é composta por 147 elementos que emanam dos locais de trabalho, que são eleitos pelos trabalhadores. Sim, mas É desvirtuar entre a esses discussão. elementos, há elementos que não têm ligação ao PCP. Claro que sim. E a verdade, o que aconteceu foi que esses elementos que não têm ligação ao PCP, a maioria não aceitou que houvesse um alargamento da sua representatividade. Não é excluí-los. No caso do PS, não foram excluídos. Eu estou a acabar de dizer. Eles auto-excluíram-se, mas por uma razão. Eu estou a acabar de dizer que a discussão dentro da CGTP é uma discussão do local de trabalho, de sindicato a sindicato, e não trazemos de fora aquilo Portanto, que são o as que está a decisões dizer é que não vai haver alteração de posicionamento e, portanto, serão os órgãos da CGTP, momento a momento a discutir, mas estamos esse abertos. É discutido ou não? É discutido ou não? Isso é uma discussão interna que cabe ao organismo, ao Conselho Nacional da CGTP discutir. E aquilo que dissemos e que dizemos desde o início é que estamos disponíveis para que os camaradas integrem os órgãos, que façam parte da discussão, que venham para melhorar a discussão, para aumentar a diversidade, para encontrarmos e sairmos com mais força que é o objetivo concreto. Agora serão os camaradas a decidir. Portanto, está nas mãos dessas pessoas e não nas mãos da maioria A questão está foram os camaradas que tomaram essa decisão de sair, esses 5 camaradas. As portas estão completamente abertas para voltarem e estarem connosco. Connosco, com o coletivo. É só isso. Estamos quase a aproximar-nos do nosso tempo final. Este tipo de decisões também favorece o surgimento de movimentos e protestos inorgânicos? Nós, relativamente aos movimentos inorgânicos, a CGTP não tem nada contra os movimentos inorgânicos, nada. E nós temos dito isto de forma já recorrente, que é, nós achamos que a partir do momento em que qualquer pessoa, qualquer trabalhador, decida dar voz ao seu descontentamento e lutar por uma vida melhor, é um primeiro passo para isso. E, portanto, a importância. A questão que têm os movimentos inorgânicos é uma questão que nós identificamos diferente e que temos que estar atentos. É porque é que surgem, qual é o objetivo que surgem e depois para onde é que encaminham o descontentamento dos trabalhadores. Porque isto é fundamental, é para onde é que se encaminha. Porque se surgir só para esvaziar naquele momento o descontentamento daquela franja da população, daqueles trabalhadores, daquelas pessoas, se for para capitalizar, esvaziar e depois não há nenhum caminho a seguir, então aquilo não adianta de nada. Acha que é aí que os sindicatos fazem a diferença? E os sindicatos fazem exatamente a diferença. E o exemplo que temos dado, e acho que não há melhor exemplo que esse, é lembrarmos-nos dos anos da Troika, em que surgiram não sei quantos movimentos, não sei quantos impulsos, grandes manifestações nacionais, sem dúvida, importantes, sem dúvida, mas passado todos estes anos, quem é que continua a impulsionar e a conduzir a luta dos trabalhadores com um objetivo concreto? Não deixámos de estar presentes com os trabalhadores durante o período da Troika, não deixámos de estar durante a pandemia e hoje continuamos do lado dos trabalhadores. Isso é fundamental. Portanto, são um porto seguro. Completamente. Acredito que sim. Só para terminar, desde que assumiu a liderança da CGTP, já se reuniu com o GT? Tivemos presentes várias vezes em reuniões... Não, reunião bilateral. Ainda não. Admite fazê-lo?
não há razão nenhuma para não o admitir fazer. Não há razão nenhuma para não o admitir fazer. Como estava a dizer há pouco, o CGTP tem o seu projeto concreto, os trabalhadores conhecem, o GT tem o seu projeto, onde seguir esse projeto. Nós temos uma visão nas coisas que nos distingue de todos, que é os objetivos concretos dos trabalhadores, problemas dos trabalhadores, responder aos problemas dos trabalhadores. E se essa resposta aos problemas dos trabalhadores exigir, em certo momento, a discussão com o GT para que haja um maior impulso da luta que permita atingir mais rapidamente esses objetivos, que é aquilo que a gente considera unidade na ação, estaremos, obviamente, dispostos para o Mas ao fazer. nível setorial ou mais de cúpula? Ao nível de decisões futuras que têm a ver com como já aconteceu no passado, com Os transportes, por exemplo, já houve sim, altura. já houve alturas e agora na OGMA, 3 sindicatos na OGMA que estão em luta, 2 nossos, um da UGT, por isso, na unidade na ação, estamos sempre preparados para lutar por melhores condições de vida. Foi a Hora da Verdade esta semana com Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP. Regressamos para a semana.